Jesus. Amém? Aleluia. Na semana passada, o pastor Mateus iniciou então a série de mensagens sobre o ID, e esse assunto, falar do ID, falar o que é o ID, precisa estar na nossa boca com muita frequência. De verdade, querido, eu espero que você seja não impactado pelas minhas palavras, mas que o Espírito de Deus possa mover o seu coração num desejo contínuo de cumprir o propósito de Deus. Você pode dizer um amém para isso? E o pastor Mateus, ele pregou na semana passada, e se você não esteve aqui semana passada, depois só assistir a pregação no canal do YouTube. Ele primeiro explicou que o ID significa que devemos fazer no caminho. Quando disse, ele leu Mateus 28, vamos ler junto para eu poder explicar o que ele falou. Mateus 28, versículo 18 diz: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E ele falou que quando Jesus disse, ide e façam discípulos, batizando e ensinando, não é que primeiro eu vou ser enviado, vou chegar no local e então eu começo esse trabalho. Essa palavra ide, quando vai ser estudada no original, ela denota a ideia de que no caminho que você está trilhando, você vai continuar fazendo discípulos, batizando e ensinando. Amém? Amém? Está vivo? Outra coisa que ele disse também, só estou recapitulando que a gente vai continuar de onde ele parou. Ele disse que essa autorização, essa ordem de cumprir o ID, não é uma ordem qualquer. Jesus disse, toda autoridade me foi dada. E com essa autoridade, com esse poder, eu estou liberando vocês para continuar. Então nós fomos empoderados e autorizados por Cristo para cumprir essa palavra. Para você também perceber que a partir de agora o nosso ID não é ID por mim mesmo. O poder de Cristo opera em mim e opera em você. Amém? Ele falou o terceiro ponto também muito importante, que antes de haver o ID, precisa haver o vinde. Antes de eu falar de Jesus, eu primeiro preciso conhecer Jesus. Ter um encontro com a graça e a misericórdia de Jesus, amém? Porque para eu falar dele, eu preciso saber quem é ele. Então, não tem como eu cumprir o ID sem antes eu saber quem Jesus é. Então, eu vou até ele, conheço ele, recebo o poder de Jesus, e a partir de agora eu começo a cumprir o ID. E o último ponto que ele falou na semana passada foi que no processo do ID, é um processo de fazer no caminho, mas precisamos começar a conhecer especificamente qual é o nosso propósito. Todos nós somos convocados a cumprir o ID, amém? Que eu li ID, vão e preguem, na verdade eu vou ler essa outra versão, mas ele fala, vão e façam discípulos, batizando e ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado. Mas nesse processo do ir, de cumprir esse chamado, cada um vai cumprir de uma forma muito específica. Por exemplo, Deus deu a vida a todos nós, amém? Amém? Um amém fraco. Deus te deu vida, amém? E o seu propósito é viver, concorda comigo? Você tem vida para viver, mas aí um vai viver morando em Odivelas, outro vai viver morando em Lisboa, outro vai viver morando em Cascais, galera rica do Cascais, amém? Ô Senhor, beira da praia, vendo aquela paisagem, sou eu, viu Deus? Pode me mandar, estou aqui disposto. Uns vão viver em Loures, outros vão viver na Amadora. Você está cumprindo o seu propósito de vida, não está? Uns vão cumprir sendo advogado, outros vão cumprir trabalhando nas obras, outros vão cumprir sendo designer gráfico. Se você conhece um designer gráfico, abraça ele e fala, coitado, você sofre. Alguém é designer gráfico aqui na igreja? Tá vendo? É raridade. Ele está extinto. E você vai reconhecê-lo na rua. Ele está triste. Estou brincando.
Mas o designer gráfico, gente, tarefa árdua, ser designer gráfico. Tarefa árdua é ouvir assim, eu só quero uma artezinha simplesinha. Tarefa árdua, ouvir assim, faltou só um brilho. Tá faltando o tchan. Não, gente, que palavra demoníaca. Faltou o tchan. Ai, sei lá. Nossa, tá muito apagada essa arte. Tá sem vida. São coisas que a gente ouve e que magoam. Brincadeiras à parte, todos nós temos um propósito. Você vai cumprir o propósito casando, talvez tendo filho, talvez não tendo. Dentro da igreja você vai cumprir o propósito de Deus, servindo em uma área, servindo em outra. Então nós precisamos conhecer o nosso propósito, amém? E eu queria que vocês lessem comigo, para a gente continuar então da onde o pastor Mateus parou. Eu queria que vocês abrissem Marcos 16, porque você vai ver o mesmo discurso de Jesus, mas pela ótica de um outro discípulo chamado Marcos. Marcos não era discípulo de Jesus direto, tá? Antes de alguém falar, Marcos era discípulo de Jesus, ele era discípulo dos apóstolos, ele não era discípulo de Jesus. Escola bíblica do Legacy, feita com sucesso hoje, check. Mas Marcos, ele faz questão de relatar tudo o que Jesus viveu, e como um investigador, quando ele relata o que Jesus fez, esse discurso que Mateus 28 vai dizer, vão e façam discípulos, batizando e ensinando a guardar, Marcos vai colocar em outras palavras, e um texto vai completar o outro. É muito legal você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, a mesma passagem, que você vai vendo o quebra-cabeça sendo montado, como que cada discípulo ou apóstolo olhou por uma ótica aquele texto. E Marcos vai dizer, no capítulo 16, versículo 15, o seguinte: Jesus disse, vão ao mundo inteiro e anunciem o evangelho a todos. Enquanto Mateus diz, vão e façam discípulos, Marcos vai dizer, vão e preguem o evangelho. Então você concorda comigo que é uma relação direta entre fazer discípulo e pregar o evangelho? Você concorda comigo? Porque Mateus vai dizer, vão e façam discípulos. Marcos diz, vão e preguem o evangelho. Vão e preguem o evangelho como? Versículo 15 vai continuar, versículo 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigos, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então ele está corroborando que Jesus disse, toda a autoridade me foi dada, eu estou dando a vocês a autoridade para ir e pregar o evangelho, fazer discípulo, batizar e ensinar a guardar, e vocês terão sinais que seguirão, porque vocês creem, e todos que passarem a crer vão ter esses sinais. Então hoje nós vamos falar especificamente no ID, sobre o cumprir esse chamado do Senhor, sobre pregar o evangelho. Porque nós aprendemos na semana passada que nós temos um chamado de fazer discípulo. Fazer discípulo significa fazer aluno. Fazer aluno, então, é eu ir para a posição de ensinar, e eu ter alguém perto de mim que vai aprender comigo, amém? E todos nós somos habilitados pela palavra de Deus para sermos discipuladores. Eu sei que de forma a manter a organização de uma igreja, podem existir discipuladores a nível de hierarquia, ou de liderança, ou de grupos, mas aqui eu não estou falando de discipulador no sentido de organização, estou falando de discipulador na convocação que eu e você temos, de ter pessoas que olhem para nós e aprendem conosco sobre o Senhor. Mas como eles vão aprender? Como eles vão querer ser discípulo? Partindo do princípio que o evangelho precisa ser pregado. Romanos vai dizer, Romanos 10, versículo 14 diz, como invocarão em quem não creram? E como creram de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas.
Paulo está dizendo para a igreja de Roma o seguinte: como no fim da linha, como eles vão crer se aqui no início não tiver quem pregue? Nós vamos reler. Como invocarão? Ou seja, como vão clamar por aquele que você não creu? Como eles vão clamar por aqueles que eles não creram? E como vão crer em alguém que não ouviram falar? Mas como eles não vão ouvir falar, se não tiver quem fale? Você entende a importância do seu papel de pregar o evangelho? Porque no fim, eles precisam invocar o nome do Senhor, eles precisam chamar pelo Senhor. Mas eles vão chamar se nós, no início da linha, formos aqueles que pregam. Posso ouvir um amém? Isso aqui é, gente, sério, eu preciso que você saia daqui falando: ai, Rafa, mas eu já sou crente, eu sou evangelista. Que bênção! Mas eu quero que você saia daqui ainda com mais gás. Amém? Ai, nem conhece o Senhor. É hoje seu encontro com o Senhor, e é hoje que você vai não só se entregar para o Senhor, mas é querer falar desse amor. Porque tem muitos que precisam ouvir. E o pastor Mateus falou uma coisa muito legal também no sermão passado, que foi: o Senhor poderia cumprir esse propósito sozinho. Mas essa ordem foi dada a nós. Ou seja, nós passamos a ser participantes da obra de Cristo. Isso é privilégio. Nós passamos a ser participantes. Porque para eles crerem em um Deus que eles não conheciam, eles têm que ter alguém que seja disposto a falar desse Deus na vida dele. E afinal então, o que vai ser pregar e evangelho? O que essas duas palavras significam? Querido, eu confesso que foi muito mais profundo. Eu achei que eu ia encontrar um significado óbvio. E quando eu fui ver o significado de pregar e evangelho, é muito mais sério e ao mesmo tempo muito mais empoderador de Deus na nossa vida. Sei que essa palavra empoderamento hoje em dia ela está meio difícil de ser usada, né? Tem muito discurso de empoderamento, mas foi dado a nós, e nós vamos ler nos próximos textos, nós somos cheios do poder de Deus, amém? O verdadeiro empoderamento não é de pautas ou de discursos, mas é o poder de Deus em nós. Poder para realizar milagres, para falar com ousadia, para ser perseguido e não ter medo. Primeira palavra pregar, não vou falar do que ela vem no grego, eu não vou saber falar e você não vai entender, então vamos pular a palavra, tá? Mas você estuda grego, que eu achei que era uma coisa e o cara falou no YouTube outra e eu não vou me atrever para vocês fazerem meme depois. Mas pregar, sabe quando você vê aqueles filmes da Idade Média, da Era Medieval, que tem sempre aquele que chama-se de arauto, que é o proclamador em nome do rei? E esse proclamador em nome do rei, o arauto, que ele leva mensagens ou do rei para o povo, ou mensagens do povo para o rei, esse arauto, esse ato de falar, significa que ele está pregando. Então pensem comigo, o arauto, ele vai em nome do rei, ele vai com a autoridade do rei, e quando ele fala, ele é ouvido, porque ele tem o selo de que ele é o arauto do rei. Então você entende que quando a Bíblia não diz falem do evangelho, Jesus poderia ter usado o termo falem do evangelho, mas ele faz a questão de pegar uma expressão cheia de autoridade, porque é nessa autoridade que nós vamos, porque o rei nos enviou como arauto dele. Combinado? Essa palavra pregou vai aparecer pela primeira vez com João Batista falando que ele pregava o evangelho. E quando falar de pregar, tem que estar impregnado na sua mente, tem que estar assim, gravado na sua mente que pregar exige autoridade. Porque aí eu fui ver na Bíblia, diversas vezes, aí vai fazer sentido, que vai falar assim, Jesus falava com autoridade. Os escribas confrontavam porque Jesus falava com autoridade. Diversas vezes vai ter a Bíblia dizendo que Jesus falava com autoridade. E isso eu não sabia, talvez você soubesse, mas esse ato de falar com autoridade quer dizer que ele estava
posicionado como um mensageiro do rei. Aí faz sentido, porque Jesus fala que ele veio estabelecer o reino de Deus. Porque como parte do reino, nós somos embaixadores, logo nós somos arautos, e quando nós falamos, há em nós a autoridade, que eu falo em nome de alguém muito superior a mim. E aí a gente não tem mais medo ou vergonha do que a gente fala. Porque quem está me enviando tem muito mais autoridade do que o medo e do que a vergonha. E se o mundo não crê no Evangelho, o Evangelho não deixou de ter poder. Porque o poder já foi me dado lá atrás. E eu estou comissionado. Há uma teoria que... Vou primeiro falar o que é o Evangelho e vou te explicar uma das hipóteses. E a palavra Evangelho, ela é literalmente boas notícias. Então nós somos portadores de... Eu quero deixar isso claro, porque a gente tem que parar de ficar falando mal da vida dos outros e trazer tragédia, né? Vamos ser portador de boas notícias? Só que essas boas notícias não é só assim, você ganhou na Mega Sena! Boas notícias, uma das teorias das boas notícias que se acredita aqui, nessa palavra, e isso é uma possível interpretação também da palavra, quando estava tendo uma guerra, mandava-se os comandantes de guerra, os escudeiros, os arqueiros, os soldados, mandava-se a comitiva de guerra e mandava-se os arautos. E os arautos, eles tinham a função de registrar o que estava acontecendo na guerra. Isso é uma teoria, ok? Não vai trazer um significado mais profundo para a palavra, mas se isso não for verdade, não muda o fato do que é o Evangelho. E fala que quando o exército ganhava a guerra, concorda comigo que depois da guerra tem o fim da guerra, não é a guerra acabou, volta para casa correndo. Demora-se muito tempo de um fim de guerra. Vai pegar os despojos, vai pegar as riquezas, vai reagrupar, vai descansar, vai se alimentar e vai voltar em marcha. Então isso é um processo demorado. A função do arauto era que assim que ganhasse a guerra, ele tinha que voltar correndo para o rei e anunciar a boa notícia de que venceu. Então você concorda comigo que não é qualquer boa notícia? Como que se aplica na realidade da nossa vida hoje? Quando nós estamos diante de um mundo tão destruído, de coisas tão ruins, não é discurso de otimismo. Não é mentalidade positiva, não é gratiluz, não é vamos agradecer o sol porque ele raiou pela manhã e vamos abrir a janela e falar bom dia vida, não é falar com as plantinhas, oi flor maravilhosa que você é, mas é ser sábio e conhecer a palavra de Deus para saber que acima de qualquer tragédia, a palavra de Deus, ela é a boa notícia de esperança e de salvação. Não é a boa notícia de que hoje está mal, mas amanhã vai estar tudo bem. Seja positivo. Não é nada disso. É você anunciar que no meio da destruição e da morte eterna, a boa notícia é, tem esperança de salvação. Porque se eu dizer para a pessoa, querido, sua vida está ruim, mas a Bíblia te ensina a orar e ser grato. É verdade. Mas não vai, a palavra de Deus gera fruto, ok? Não estou de maneira nenhuma achando que a palavra de Deus não tem eficácia. Mas a gente tem que aprender que a palavra de Deus, o anúncio dela é salvação. A gente precisa proclamar salvação, porque essa é a boa notícia. E Jesus é tão inteligente, gente, esse homem é muito inteligente. Quando você vai ver o primeiro discurso de Jesus, é com as bem-aventuranças. Ou seja, vamos pensar na técnica de abordagem evangelística? Eu não sou evangelista, não é minha raiz, não é meu chamado, nos dons ministeriais, é minha convocação, é minha missão, mas nos dons ministeriais que a gente vê na palavra de Deus, não passou aqui a veia evangelista, tá? Minha veia é mestre, tá lá, o pastor, tá? Evangelista do outro lado. Gabi, que era ótimo para vir falar aqui, ela evangeliza até as plantas. E a planta ainda se converte. Não sei como, mas o girassol sai do sol e vira para ela e aceita Jesus. Não sei como. Mas, quando você evangeliza alguém, você começa de assuntos mais fáceis e vai aprofundando nos assuntos.
Senão eu não chego gritando, aceita Jesus ou vai pro inferno. Já fiz evangelismo do terror espiritual. Quem já fez? Só para saber se mais alguém já fez o evangelismo do terror espiritual. Confessa, querido. Gente, quem nunca pegou aquele panfletinho, converta ou vai pro inferno e o fogo assim na imagem? Quem nunca? Sabe, mas gente, dá certo. Sabe como que eu converti? Você sabe como que eu converti? Fui para um culto, zoeira, pulei, dancei, tinha 12 anos. Mas no fim passaram um vídeo, a carta do inferno. No fim eu aceitei Jesus 20 vezes. E chorei por cada amigo meu que eu não falei de Jesus. Eu nem crente era. E chorei porque eu não tinha evangelizado o povo. Gente, sabe, nem tinha convertido, mas já estava me arrependendo de não ter evangelizado. Que é o vídeo do menino que fala que o amigo não evangelizou e ele foi para o inferno. E ele escreve uma carta do inferno para o amigo, falando, por que você não falou de Jesus para mim? No mesmo dia, no fim do culto, quem quer aceitar Jesus? Eu estava aqui, com a boca no altar. Eu devia ter passado esse vídeo hoje, Priscila. Mas eu tinha a idade de vocês. Se ninguém me poupou, eu vou lá depois no acampamento, eu vou colocar esse vídeo, eu quero ver se vai ter alguém dormir nessa noite. Vou passar. Gente, mas o que eu quero te mostrar é, Jesus começa, volta aqui pra mim, Link, volta aqui pra mim. Por isso que eu não sou do Kids, do Link, tá vendo? Eu preciso que o povo que aguenta meus xingos. Deixa eu falar com vocês. O que eu preciso que vocês percebam? Na caminhada do evangelismo, você vai entendendo que você vai atraindo a pessoa com o poder do evangelho para conhecer a felicidade até ela conhecer a renúncia. Porque falar de bem-aventurança é falar quão felizes são. Ele vai dizer, como é feliz aquele... Vai estar lá em Mateus 5. Vamos lá ler junto, você vai entender como é que Jesus é inteligente. Ai, que homem inteligente, que me apaixono por ele todo dia, esse Jesus. Versículo 3 vai dizer, felizes são os pobres de espírito, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados de filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino de Deus lhes pertence. Então ele começa falando de felicidade, até os seus seguidores começarem a entender que tem ainda uma camada mais profunda, que deixa mais feliz que a renúncia. Aí ele vai vir com aí vai multiplicar os pães, alimentar a galera que está com fome, e vai aprofundando até falar, quem quiser ser meu discípulo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E vai descer ainda mais o diálogo quando vai falar com seus 12 discípulos e fala, quem quiser ser o maior que sirva e lava os pés. Então você entende comigo que o evangelho, falar dos privilégios que ele nos traz é necessário, mas a pessoa precisa prosseguir na caminhada do discipulado a conhecer a renúncia, que ali está a verdadeira felicidade, amém? Como é bom abrir mão, a gente chora até de alegria, né? Você chora, é de alegria que você não está conseguindo entender. E eu queria te falar algumas coisas sobre o evangelho. Primeira coisa que eu quero que você saiba sobre o evangelho, vai estar em 1 Coríntios 1, 22, e diz assim, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Primeira coisa que eu quero que você saiba, o evangelho, ele é o poder de Deus. Nada menos que isso. O evangelho é a revelação do poder de Deus. Então, o poder, a força, a autoridade de Deus foi revelada no evangelho. Então, você vai ser portador de anunciar nada mais do que nada menos do que o poder de Deus. Amém?
Segunda coisa que a gente leu nesse mesmo texto, mas tem um outro texto que vai dizer, Romanos 1,15 diz: por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho do evangelho a respeito de Cristo, que é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Segunda coisa, o evangelho é o poder de Deus para salvação. O anúncio do evangelho tem uma finalidade. 1 Coríntios vai dizer, e Romanos vai dizer, a pregação do evangelho para salvação. Quando ele vai dizer tanto judeus quanto os gregos ou gentios, quer dizer que é para todo mundo. O evangelho de Deus é para todo mundo, ok? O que se considera mais miserável, mais mendigo, espiritualmente falando, no sentido assim, eu não sou digno, aceitei minha condição, ou que considera mais impuro, ou que se considera, seja lá como você quisesse considerar, o evangelho de Deus é a salvação para essa pessoa também. Para o que se considera também mais orgulhoso, mais cheio de si, mais autossuficiente, é o poder de Deus e a salvação de Deus. Por isso que a gente precisa anunciar, amém? Terceira coisa, vai estar em Filipenses 1,15. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem por boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas o que importa, uma vez de que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Terceira coisa, o Evangelho é suficiente. O Evangelho basta. Se está sendo pregado, bem ou mal, alterando ou não, a pregação genuína do Evangelho é o suficiente. Ai, mas as pessoas estão pregando com uma motivação errada. Ela e Deus prestam conta no fim. Ele é suficiente. Ai, Rafa, mas eu não sou bom em falar. O Evangelho é o suficiente. O importante é o Evangelho. Quando eu digo Evangelho, é a mensagem de salvação, amém? Traduzida na palavra de Deus, ok? Por isso que é importante conhecer o quê? Palavra de Deus. Lê, salva, tá? Ajuda, sem salvar a mente. Quarta coisa, vai estar lá, Jesus. 1 Coríntios 3, do 1 ao 15. Deixa eu só resumir, porque a gente está atrasado. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz eu sigo Paulo, outro diz eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo ou quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, isso é, Jesus Cristo. Aqui tem vários ensinamentos, mas eu preciso que você entenda o que Paulo disse. Ele está assim, gente, vocês estão brigando igual o povo do mundo, falando que foi Paulo, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Apolo, não, Paulo que é bom, Apolo que é bom, e ele fala, não interessa se é Paulo, se é Apolo, o que interessa é que Deus, quem está fazendo a igreja crescer, amém?
E ele vai dizer que ele lançou o alicerce, que é Jesus Cristo. E outras pessoas constroem sobre esse alicerce. Mas ele vai dizer para tomar cuidado com aqueles que estão lançando outro tipo de alicerce. E mais à frente ele vai dizer que cada um será aprovado pelas suas obras de ouro, prata e bronze, ou de palha, feno e não sei o que. Ele vai dizer obras duráveis e obras não duráveis, que no fim o Senhor vai revelar e vai trazer a consequência para cada um deles. O que eu quero que você entenda no quarto ponto? Não precisa alterar o Evangelho. A base, o Evangelho é Jesus. A gente não precisa alterar ele. Combinado nesse ponto? Você não precisa alterar a palavra de Deus para ela ser mais palatável para o outro. E Paulo é tão inteligente que ele mostra a diferença de como eu anuncio e o que é omissão. Porque eu concordo que para os meninos na fé, os novos na fé, ou que nem salvo é, nós temos que saber anunciar de forma a ser ouvido. Concorda comigo? Não adianta eu falar grego e a pessoa fala português. Então nós temos que saber transmitir a mensagem de acordo com a maturidade e o entendimento da pessoa. Combinado? E Paulo começa o texto dizendo, falando, eu tive que conversar com vocês como criancinhas, dando um leitinho, dando alimento que vocês consigam digerir. Mas ele, no mesmo texto, alerta, não alterem o alicerce. Falar de forma que vai ser ouvida é diferente de omitir para ser ouvido. Tomem muito cuidado. Não esconda o que a Bíblia diz. Não seja aquela pessoa que vai entrar na internet, para já você não vai entrar na internet para discutir Bíblia nunca na sua vida, que você tem mais o que fazer. Combinado? Posso ouvir um amém da igreja? Porque quando você vai para a internet discutir Bíblia nos comentários, o que você está fazendo? Está escandalizando aquele que nem crente é. Então sabe o que você faz? Guarda a sua opinião para você bem no centro do seu coração. Combinado nesse ponto? Porque eu lembro do dia que eu li no comentário, na época do falecido Facebook, que descansa em paz, a mulher falando, por isso que eu não vou para a igreja de vocês que são da mesma igreja não se entendem? E a Bíblia vai dizer que muitos não creem por nossa causa. Ouvir do Senhor falando, eles não creram por nossa causa, é doloroso. Mas sem prudência em não alterar o Evangelho. Se você não sabe como falar, pede ajuda. Mas não esconda a verdade da Bíblia. Não esconda para ser aceito. Amém? E a última coisa, e com certeza a mais importante, é que ele precisa fazer efeito em mim e na sua vida. Amém? Se coloca de pé para a gente ler o último texto. A Bíblia vai dizer em Atos 16, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu, creia no Senhor e será salvo você e os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus da sua casa foram batizados. Então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Veja como que o Evangelho produz transformação. Primeiro Paulo e Silas tiveram um encontro genuíno com o Senhor, o Evangelho fez efeito neles, e eles dizem, somos embaixadores, anunciadores do Evangelho. Foram presos pela pregação do Evangelho. E no meio da prisão eles mostram o Evangelho na vida deles e o poder de Deus neles. E eles fazem o quê? Cantam ao Senhor no meio da prisão. O Evangelho tem que fazer
efeito em mim e em você primeiro, antes de fazer no outro. Amém? Mas é tão importante isso, que quando abre e os presos querem fugir, no fim o homem vai se matar, e Paulo fala, estamos aqui. Paulo mostra mais uma característica do evangelho, a honestidade e a verdade. Ele não usou de atalhos. Gente, a porta estava aberta, ele podia ter fugido, ele podia morrer, mas ele fala, não vou sair. Você teria coragem de, pelo evangelho, assumir a consequência da honestidade? E depois o carcereiro fala, o que eu faço para ser salvo? E ele fala, crê no Senhor e serão salvos você e os da sua casa. E ele continua o processo, aceita o Senhor, creia, o evangelho vai fazer efeito em você, e como consequência, os da sua casa também vão crer. Se o evangelho faz efeito na nossa vida, querido, os da nossa casa vão crer. Eu sei que pode demorar muito tempo, mas não desiste dos da sua casa. Pode demorar muitos anos. Para a gente orar, eu lembrei agora de uma história. Nós tivemos aqui um tempo uma líder de GC, que a mãe dela orou 22 anos para o marido se converter. Você tem noção do que são 22 anos crendo no Senhor? Creia no Senhor e serão salvos você e os da sua casa. Esse evangelho tem que começar a fazer efeito em nós, querido, para então a gente poder falar dele com autoridade. A gente precisa experimentar do evangelho. Você crê nisso? Queria te convidar a fechar os seus olhos para nós orarmos. Vou deixar você primeiro ter um momento de oração individual enquanto o louvor ministra uma canção. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, em tantas aflições eu perco. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Queria te convidar a dar as mãos para a pessoa do seu lado. Nós vamos orar juntos nessa noite como igreja. E eu queria te direcionar a orar primeiramente para que o Senhor te desperte para viver o chamado de Deus na sua vida e para pregar o evangelho. Começa a orar aí do seu lugar, querido. Começa a profetizar sobre a vida dele. Começa a orar aí no seu lugar falando: Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio que o evangelho é o poder de Deus e anuncia a salvação que vem de Deus. O evangelho é a verdade de Cristo, o evangelho é o anúncio da salvação. E eu quero, Senhor, anunciar o evangelho aos quatro cantos. Eu quero gritar do evangelho aos quatro cantos. Eu quero anunciar essa verdade. Senhor, em nome de Jesus, levanta a sua igreja, ativa a sua igreja, desperta a sua igreja para viver esse chamado, para anunciar o evangelho. Senhor, em nome de Jesus, ativa a sua igreja, enche ela, capacita, desperta, faz arder, faz queimar, em nome de Jesus, o desejo de anunciar a verdade do evangelho, de anunciar. Nós vamos anunciar até que o Senhor venha, até que nós estejamos com fôlego de vida. Nós vamos anunciar
Tem muito para anunciar, tem que falar, tem muito povo para ouvir. Jesus nos leva aonde o Senhor quer nos levar. Senhor, restaura aqueles que se quebraram, aqueles que se feriram por anunciar e hoje enterraram os talentos, aqueles que hoje estão aqui e que um dia foi um evangelista, mas por qualquer circunstância se feriu, se fechou ou cedeu ao pecado e hoje está perdido. Senhor, restaura. Senhor, em nome de Jesus, renova, desperta, Senhor, desperta o dom em cada um dos seus filhos. Atrai com o seu amor, Jesus. Só o seu amor tem o poder de transformar, Deus. Só a sua cruz, só o Senhor morrendo na cruz e ressuscitando foi o que nos possibilitou ser salvos. O seu sacrifício na cruz. Quando nós olhamos para a cruz que o Senhor carregou, quando nós olhamos para o seu sacrifício na cruz, Jesus, e provamos a imensidão desse amor, é impossível ficar calado, porque primeiro nós encontramos um amor que nós não merecemos, e um amor que não foi demonstrado com palavras, mas foi demonstrado com o maior dos sacrifícios. Nos faz hoje lembrar desse amor e provar desse amor, porque uma vez que formos cheios desse amor, nós vamos falar dele. Querido, pode soltar a mão do seu irmão. Eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e colocasse as suas mãos sobre o seu coração e repetisse assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu me encontro com o seu amor. Eu recebo o seu amor e eu vou anunciar o seu amor. Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados, me lava com seu sangue, me dê novas vestes, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna. Eu me entrego para o Senhor, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, eu queria fazer um convite específico. Se existe alguém aqui nessa noite que entendeu que precisa voltar para o Senhor, que estava longe dos caminhos dele, que se afastou dele ou que nunca tinha caminhado com ele e hoje quer voltar para Jesus. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, que estava longe e que quer voltar hoje, eu queria que você levantasse as suas mãos para eu poder orar por você, se tiver alguém assim. Glória a Deus, temos pessoas aqui. Se tiver mais alguém, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto para eu orar por você. E eu vou pedir para a pessoa que estiver do seu lado, primeiro te desse um grande abraço e que te trouxesse aqui na frente, porque eu quero orar por você. Você pode vir até aqui à frente para eu orar por você? Sai do seu lugar e vem aqui para nós orarmos juntos. Não é um momento de constrangimento, é um momento de alegria. Um amigo vai vir com você, se você for link. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Se tiver mais alguém que teve esse desejo no coração e está com vergonha, não precisa ter vergonha não. Eu tenho um chamado. Vocês conseguem chamar o pastor Edemar e a pastora Paula? Alguém pode chamar, por favor? Você que quer entregar sua vida para o Senhor, pode vir aqui para frente, tá, querido? Sem constrangimento. Eu sei que Deus não abre mão. Meus queridos, meus linkers, olha aqui para mim rapidinho, vocês três aqui na frente. Pode olhar para mim aqui. Gente, vocês querem acabar com o meu coração, né? Quer acabar com o meu coração? Quantos anos você tem? E você? Não ouvi.
11. Eu fiz a mesma coisa uma vez com 12 anos de idade. E foi a melhor decisão da minha vida. Vocês sabiam disso? E talvez vocês já viram isso acontecendo em algum culto, mas hoje é o dia que vocês decidiram conscientemente. E é a melhor decisão da vida de vocês. Grava o dia de hoje. É o melhor dia da vida de vocês. Amém? Andar com o Senhor é a melhor coisa do mundo. E andar com o Senhor vai ter barulho, né? Vai ter festa, vai ter alegria, vai ter zoeira, vai ter povo comemorando. Bem-vindo, meu querido. Pastor Demar e pastora Paula, você estava preparado para isso hoje no seu coração? Eu quero contar com a ajuda da igreja para a gente fazer uma grande festa para cada um que está aqui. A igreja pode me ajudar? Vamos começar a fazer aquele barulho bem bonito? Vocês sabem, e ó, pastora Paula, você me ajuda que eu quero o link fazendo bagunça, tá? Quero que o link faça bagunça. E olhem aqui para mim vocês 4. É só o início, tá bem? É só o início. É só o início. Vai só melhorar. Amém? Eu vou contar até 3. E quando eu acabar, a galera vai fazer festa para receber vocês. Combinado nesse ponto? Vocês estão preparados? Tá preparado, meu amigo? Não, quero sorrir que tá feliz. 1, 2, 3. Vira pra trás, queridos. Cadê o link? Assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém? Nosso culto vai continuar lá no Lagoinha Coffee, quem estiver aqui na igreja. Para os linkers, e aí, só Deus. Gente, passei dessa idade. Quem já... Vamos orar agradecendo esse culto? Vamos? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado porque houve salvação. Obrigado por que o Senhor conduziu desde o início, desde o amanhecer até agora. Nós te louvamos e te agradecemos. Que o Senhor possa nos guardar ao voltar para casa. Guarda os que já estão em casa. Dê uma noite de sono abençoado. Abençoa esse acampar dentro aqui com os linkers em nome de Jesus. E que possamos ter um fim de semana abençoado na sua presença. Oramos pelos cultos de domingo já. Grandes coisas o Senhor fará na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Aplaude o Senhor. Vocês, linkers, podem se assentar. Não sai daqui. E você que está em casa, foi um privilégio ter você aqui conosco. Que o Senhor te abençoe. Queremos te ver aqui domingo às 10 e às 19. E não perde o Lagoinha Experience. Corre lá para comprar seu bilhete. Vamos lá para o Lagoinha Coffee continuar o nosso culto.